partir de agora eu estou começando a gravar, né? Então, na aula passada falamos sobre economia, como que funciona o mercado como um todo, né? Como é importante vocês entenderem de economia. Hoje vamos falar sobre o mercado financeiro, né? E a importância de entender de mercado financeiro. Então, como que é composto o mercado financeiro, quem é o que a gente chama de sistema financeiro nacional, entender disso é fundamental para vocês. E como que esse mercado se divide. Então, a aula de hoje vai ser muito focada nesse aspecto. Tá? Então, o que é o mercado financeiro? Então, em uma economia aí, de um lado existem aí as pessoas que têm dinheiro para fornecer, ou são os poupadores, e que é justamente isso que uma grande economia sempre visa ter, né? Então, hoje nós não temos tantos poupadores, nosso país talvez seja pobre por esse ponto, né? As pessoas nem conseguem fazer economia, né? Mesmo porque temos uma série de crise em andamento, são poucos que conseguem guardar dinheiro. Então, desse lado, a gente tem as pessoas que têm a poupança financeira. Do outro, nós temos as pessoas que necessitam destes recursos. Então, a intermediação entre esses dois lados ocorre aqui dentro desse mercado financeiro. Então, do lado aqui eu tenho pessoas que têm recursos guardados e do outro pessoas que precisam dos recursos para diversas, né, usos. Então a gente vai entender como é que funciona esse mercado financeiro. Antes de falar como funciona esse mercado financeiro, ou como funciona o mercado financeiro como um todo, é muito importante a gente falar sobre o sistema financeiro nacional. Alguém ouviu falar do sistema financeiro nacional? Sim ou não? Não. Não. Tá. Vamos lá. O que é o sistema financeiro nacional? O sistema financeiro nacional, depois que houve uma crise financeira, assim, dentro do mundo como um todo, principalmente em 2008, esse sistema financeiro nacional foi muito valorizado, tá? Na verdade, o sistema financeiro nacional é todo aquele ligado que faz essa intermediação entre os poupadores, que a gente acabou de falar, né? E quem precisa desses recursos. Ele, que é o regulamentador, no caso aqui do Brasil, dessa transferência de recursos. Então, cada vez mais esse sistema está tendo que ser aperfeiçoado. Em relação ao Brasil, nós temos um sistema financeiro dos mais robustos do mundo. Mas por conta do que é isso? O que vocês acham que pode ter acontecido para que nós tornássemos um sistema financeiro bem robusto? Nós tivemos em outras épocas aí crises cambiais, hiperinflação, aonde que o nosso sistema financeiro teve que rebolar para poder se acertar, conseguir que a nossa economia andasse por conta desses ajustes que foram feitos. Então, foi plano cruzado 1, cruzado 2, plano real, plano Collor. Tudo isso afetou a economia de uma forma muito intensa, e principalmente os meios monetários. Nós tivemos troca de moeda. Eu, né, nos meus 50 e tantos anos, eu tive várias mudanças de moeda e vários planos. Nós chegamos a ter inflação aí que chegou a ser 80% ao mês. Vou falar em fevereiro de 86, mais ou menos. Um nível de inflação absurdo. E o sistema financeiro teve que se ajustar e teve que regular tudo isso para que essa economia não descambasse. Então, o sistema financeiro nacional, ele está dentro foi criado uma lei chamada Lei do Sistema Financeiro, que é a Lei 4565, e ele foi estruturado aí para promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir os interesses da coletividade, e que vai ser regulado todos esses itens aí de mercado. Ele ajuda a regular fluxos de capitais, né? Tanto de um lado aí dos captadores como dos aplicadores. A grande função também do sistema financeiro é controlar todas as instituições ligadas aí ao sistema financeiro, né? Então, é muito importante a gente entender como é que é a formação do sistema financeiro nacional. O sistema financeiro nacional, ele pode ser entendido como um conjunto de instituições financeiras e instrumentos financeiros que visam, em última análise, transferir aí os recursos dos agentes econômicos, pessoas, empresas e governo, para que são superioritários para os deficitários.
Então, essa intermediação financeira, quem faz, quem regulamenta isso é o Sistema Financeiro Nacional. E que tipo de órgão ele é? É um órgão federal, ele está ligado aí a 3 ministros, né? O Sistema Financeiro Nacional tem o ministro da Fazenda, Planejamento e do Banco do Brasil ligado a esse sistema. Então, esses são os grandes mentores que são dentro dessa... São cargos estritamente técnicos. Infelizmente, nos últimos governos, independente aí de partido, sempre foi colocado pessoas de capacitação técnica muito grande para tratar disso aí. Caso contrário, a gente não estaria em pé hoje, né? Estaríamos igual a uma Argentina, tendo vários problemas aí com a sua economia. Então, o Sistema Financeiro Nacional, ele tem aqui 3 órgãos normativos, que se chama o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados, que mexe com a parte de seguros, e o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que marca a parte de previdência privada, né? Previdência complementar, tanto a privada como a pública. E a estrutura dele, eu tenho órgãos normativos, entidades supervisoras e os operadores. Igual ao que a gente viu agora há pouco em administração estratégica, essa parte do governo, os órgãos normativos, eles definem as políticas e diretivas gerais. Esse aqui é justamente definido aí mais no nível do Ministério da Fazenda e do Planejamento, e daí os outros órgãos supervisionam e os operadores, na verdade, usam o que a gente chama de aplicam isso. É mais ou menos dentro daquela estrutura que a gente viu aí da administração estratégica, né? Então, nós temos lá a alta administração, temos o tático e temos aí a parte operacional. Não é diferente aqui quando nós estamos falando do Sistema Financeiro Nacional. Nós temos aí as entidades supervisoras, eles fazem a fiscalização das instituições e regulam as decisões tomadas pelas entidades normativas, por essas aqui, né? Pela lei. Então, a lei faz com que essas entidades vão atrás dessas operadoras e apliquem essa lei. Quem são as operadoras? São as pessoas que fazem essa intermediação de recursos entre poupadores e tomadores ou até mesmo prestadores de serviços. Dentre os operadores aqui vão estar todo tipo de instituição financeira. O que vocês mais conhecem talvez sejam os bancos múltiplos, aqueles bancos igual o Bradesco, Itaú, Santander, onde tem várias carteiras envolvidas. Né? Então, hoje um banco, você entra em um banco múltiplo desse, eu quero operar em câmbio, eles têm a carteira. Quero fazer um financiamento imobiliário, tem a carteira. Agora, se eu quiser fazer isso individualmente com por exemplo, com uma financeira somente, tem uma empresa que não está ligada ao banco múltiplo, que é somente financeira. Crefisa, por exemplo, é uma financeira só. E também está ligado ao Sistema Financeiro Nacional. Essas fintechs, que eles chamam, essas empresas de tecnologias que você consegue acessar via celular, Nubank, PagFácil, dentre outras, também são ligadas ao sistema financeiro. Então, claro, são controladas, né, e tudo mais. Então, aqui é o sistema financeiro como um todo. Dentro dessa parte do sistema financeiro, nós temos aqui um subsistema normativo, denominado aqui o que eles chamam de vários grupos de entidades que controlam e normatiza, fiscaliza e regula. Né? Ele é composto pelo Conselho Monetário Nacional, Banco do Brasil, Banco Central do Brasil, Bacen, e a Comissão de Valores Mobiliários, a Superintendência de Seguros Privados e as instituições especiais, como Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica Federal. Então, cada um deles tem uma função específica. O Conselho Monetário Nacional define claramente políticas monetárias de cambiais do país como um todo. Né? O Banco Central regulamenta todas as instituições financeiras. Então, é ele que multa, é ele que controla, é ele que vê se eu coloco esse banco, tiro do mercado, né? Extingo o banco, eles colocam em recuperação judicial. Não é recuperação, né? O banco, a instituição financeira não fica em recuperação judicial, mas simplesmente eles tiram do mercado. E a Comissão de Valores Mobiliários, que nem a gente falou lá em administração, as SAs, elas são uma instituição aonde que jogam ações no mercado. Quem controla é justamente essa Comissão de Valores Mobiliários.
Quando a gente chama de valores mobiliários, nós queremos dizer que a ação é um valor mobiliário. Então, quem controla isso aí é a CVM. A parte que quem controla os seguros é a Superintendência de Seguros Privados, conhecida como SUSEP. E tem as instituições especiais, como o Banco do Brasil, o BNDES e Caixa Econômica, que têm algumas funções especiais dentro desse processo. Por exemplo, Banco do Brasil, além de ser um banco, né, banco múltiplo federal, ele tem funções especiais, que é o controle da dívida pública, a parte de câmbio é com ele, ele também é um dos responsáveis pela, pela comercialização rural, né? Então, as linhas de crédito rurais, ele que é o que eles chamam de dealer, que é o grande comercializador dessas linhas. Já o BNDES também é uma outra instituição federal. O BNDES, o que ele faz? Ele é um banco de fomento. Então, qual a diferença de um banco comercial e um banco de fomento? Banco de fomento é o banco que tem taxas de juros diferenciadas em relação às taxas normais de mercado. Uma taxa menor. Mas por que tem esses bancos, né, o BNDES? O BNDES é um banco para ajudar a fomentar alguns segmentos dentro do nosso país que não podem e não têm poder para pagar taxas de juros tão elevadas. Então, lembra, né, que a gente, além de injetar recursos nessas empresas via ações, eles têm que buscar recursos em bancos. O BNDES é um desses bancos que ajuda a essas instituições ou essas empresas a se desenvolverem mais, né, por conta de interesses nacionais. Então, o BNDES é um banco que dá muita linha de crédito ligada ao agronegócio. Por quê? O agronegócio é um dos focos do nosso país. E a Caixa Econômica Federal, então, ela é um banco também tem umas atividades específicas para ela, porque ela é centralizadora do Fundo de Garantia, é que administra toda a parte de, o que eles chamam, loterias, né? Então, o Fundo de Garantia, loterias é com ela, e também a parte de, quando você, um produto que só tem com ela é o penhor de joias. Então, ela tem características específicas, por isso que elas estão dentro dessas instituições especiais. E o outro subsistema que a gente chama de operativo é justamente as empresas que fazem as intermediações, que são compostas por instituições financeiras públicas e privadas. Então, o Banco do Brasil, o CEF também trabalham tanto lá em cima, mas como aqui embaixo, também são essas instituições. Então, eu tenho lá Banco Bradesco. Banco Bradesco é um banco múltiplo privado. Eu só tenho, por exemplo, a financeira Crefisa, uma financeira privada. Eu tenho os bancos públicos das suas regiões que atuam no país. Também, né? Todos esses caras aqui estão ligados ao Sistema Financeiro Nacional. Então, ó, nós temos aqui o Conselho Monetário Nacional, que foi criado em 64, o órgão que controla e ajuda aqui os bancos e aqui as empresas SAs. Veja que a Comissão de Valores foi criada em 1976. BNDES, Banco do Brasil, que são esses órgãos especiais. E daí eu tenho os bancos de desenvolvimento, regional, estadual, bancos comerciais, instituições bancárias e instituições auxiliares. Daí entra a Bolsa de Valores e as corretoras para atuar no mercado de comissão de valores imobiliários. Claro que o órgão máximo do sistema financeiro nacional é o Conselho Monetário Nacional. Quem executa políticas monetárias, Banco Central do Brasil. Quem mexe com títulos e valores imobiliários, a Comissão de Valores Imobiliários. Didaticamente falando, nós temos dentro de todo esse mercado, que a gente chama de mercado financeiro, mercado monetário, mercado de crédito, mercado de capitais, mercado de câmbio. E muitas vezes ocorre uma sobreposição. Né? Então, putz, mas o mercado de crédito tem câmbio? Totalmente. Quando a gente faz uma operação de compra ou venda de moeda, nós estamos falando de mercado de câmbio. Né? E a gente vai explicar cada um deles aqui. Então, o mercado financeiro é o universo desses 4 grandes mercados. Tá? Alguns são mais desenvolvidos. Diria aqui que nós temos o mercado de capitais, é o único que não é tão desenvolvido no nosso país. Mas os demais eu acredito que sejam muito desenvolvidos. Inclusive superando até grandes nações. Mercado monetário, nesse mercado aqui são negociadas basicamente operações de curto e curtíssimo prazo.
Então, envolve política monetária do governo, de executar aí por meio desse mercado a compra e venda desses títulos. O governo não deixa de ser um grande captador e aplicador de recursos também, tá? Então, o governo, quando a gente fala de dívida pública, ele vai lá e busca esse recurso no mercado, né, junto com... E quem compra isso, até mesmo para aplicar, faz essas aplicações. E essa negociação está muito ligada com o mercado monetário. Por que o governo, acho que é importante entender, inclusive faz parte até da parte da economia, por que nessa parte aí o governo é uma peça importante? E não é questão de endividamento, mesmo porque ele precisa pagar o funcionalismo público, perfeito. Mas ele tem que tomar muito cuidado, né? Se ele lançar, por exemplo, muita moeda no mercado, o que vai acontecer, gente? Se o governo disser, vamos fabricar dinheiro, né, sem lastro nenhum, né, já acabou essa época do lastro, mas vamos fabricar dinheiro. O que vai acontecer se nós tivermos mais dinheiro do que bens e serviços? Estão me ouvindo? Pessoal, está me ouvindo? Sim, professor. Tá. Vamos lá. Quando ocorre, se o governo Bolsonaro disse assim, ó, para pagar todo mundo, vamos lá na Casa da Moeda, né? Através do Banco Central. O Banco Central pede para a Casa da Moeda fabricar dinheiro. Resolvemos todo o nosso problema. Será que é por aí, não? Isso é política monetária. É o que eles chamam de controle dos meios circulantes. Isso é função do sistema financeiro. Quanto mais papel rodando no mercado e menos produtos e serviços, nós temos o foco da inflação. E também temos esse problema de câmbio, né? Nosso dinheiro não vai valer tanto lá fora. O que acontece na Venezuela, né? Quando eles, por exemplo, querem comprar um quilo de carne, os caras vão com um carrinho cheio de dinheiro. Então o dinheiro não tem tanto valor. E é muito ligado àquilo que a gente está falando de riqueza do país, né? Que a gente falou sobre PIB também e tudo mais. Quem controla, a gente falando aqui nesse mercado de curtíssimo prazo, o mercado monetário, né? Esse mercado está ligado a esse mercado monetário. E o governo lança essas moedas, esses títulos aí para captar e aplicar recursos e também movimentar esse mercado. Ora que ele chama de expansionista, ora que ele quer jogar a moeda no mercado para poder fazer que a economia ande, ora ele vai ter que contrair. Então é um exercício de controlar o mercado. Isso também se envolve, a gente vai falar em taxa de juros e tudo mais. Tá bom? Outro é o mercado de crédito. Então, aonde é o mercado principal, onde os tomadores de recursos se relacionam com os intermediários financeiros. Então, aqui, quem quer dinheiro vai lá busca num banco, né, e de vários tipos de banco, para suprir a necessidade aí de capital de giro, a necessidade de financiamento de bens e serviços. Então, que tipo de operação de crédito a gente consegue enxergar aí, né? Aqui eles colocaram muito de pessoa jurídica, mas aqui também tem financiamento de casa própria, tem o tal do papagaio, que é o crédito pessoal, tem o crédito que a gente pega em conta corrente, empréstimo de capital de giro, desconto de recebível, daquilo que eu faço a venda eu consigo descontar antecipado, o limite em conta corrente. Eu consigo também, no caso de empresa que exporta, eu consigo adiantar essa exportação, isso se chama adiantamento de contrato de câmbio. Eu consigo moeda estrangeira, né, então eu chamo de repasse de recursos internos. Eu consigo buscar esses recursos. Então aqui a gente está falando de tipo de operações de crédito. É óbvio, né, que um banco te empresta e cobra uma taxa de juros. Mas por que ele cobra uma taxa de juros? O que está dentro de uma taxa de juros, o que eles chamam de spread bancário? Então, todo mundo pensa que aí entra o vilão do banco, né? Mas é muito importante fazer uma lupa dentro dessa taxa de juros quando estamos falando de mercado de crédito, tá, gente? É muito importante. O banco, na composição da taxa de juros que o banco cobra de cada um dos, ou empresa, ou até mesmo pessoa física, tem todo aí uma estrutura, a estrutura dele está dentro dessa fatia. O que mais? O risco de perder dinheiro. Então, nós estamos vivendo uma época onde que para dar crédito está sendo difícil. A possibilidade de calote é muito grande, mesmo porque as empresas pararam, muita gente perdeu o emprego, então nós temos aí, principalmente na pessoa física, temos sérios problemas de dar crédito.
E a avaliação desse crédito, né, é muito complicada. Temos aí que ver com Serasa, com, né, CEPROC, e avaliar um contexto bem maior para poder dar crédito. Então, existe a possibilidade de perda que também faz parte desse juro que ela está cobrando. E toda a parte de impostos que o governo cobra, porque o banco também é bem tributado, porque é uma prestação de serviço onde é tributado. E também tem outro detalhe, a parte de lucro que o banco quer, né? Porque ele faz tudo isso, mas ele também tem que ganhar. Então, entender isso é muito importante. E qual que é a maior fatia desse componente aí? É o componente de risco. Você conseguir diminuir essa incerteza, né, desse componente de risco, eu consigo uma taxa menor. Dá para reduzir de outra forma? Sim. Por exemplo, eu buscar um financiamento no caso da pessoa física, muitas vezes nessas fintechs aí que eu falei, Nubank, PagSeguro, né? Tem vários outros bancos, esses bancos digitais que são tudo via celular. Por que eles são mais baratos? Porque aquele componente de estrutura física eles não têm. Né? Não tem uma sede, não tem funcionário trabalhando lá, eles só têm tudo feito por internet, tem uma parte que na concessão de crédito é feito por escoragem estatística, né? Colocam lá seus dados e avaliam se você é um bom ou mau pagador, em forma de estatística. Então, essas garantias, também são outro componente para se considerar no spread bancário. Então, se eu pego dinheiro junto de uma fintech e ainda dou garantias, dou meu carro, por exemplo, num financiamento, como garantia, taxa de juros diminui. Por quê? O risco do banco perder é menor. Tá? Esse aqui é o mercado de crédito. Ele é fundamental? Fundamental. Por quê? Vamos entender um pouco dessa lógica financeira, né? Todo mundo talvez fale assim, mas uma empresa consegue dinheiro de lucro e ela dá para trocar todo imobilizado? Uma mentira, né, gente? Vamos lá. Você acha que uma empresa, com o lucro do ano, ela consegue trocar o seu imobilizado? Pensa em uma CSN, né? Uma caldeira daquela custa milhões de dólares. Só o resultado de um ano eu consigo trocar todas as caldeiras de todas as unidades da CSN? Não dá, gente. Não produz dinheiro para isso. Por isso que o banco é uma peça fundamental no processo dessa engrenagem da economia. Eles necessariamente ajudam as empresas a se desenvolverem. Então, buscar dinheiro com o banco não é pecado. A questão é, você tem que saber negociar as taxas de juros conforme a sua necessidade. E o detalhe, né, gente, que eu acho que isso é muito importante, é muito conceito de crédito aqui. Você tem que saber buscar a linha de crédito adequada para a operação que você quer fazer. Tem gente aí que te oferece, principalmente os gerentes de banco, né, oferece linhas de crédito para atender a necessidade dele de atingir as metas, mas não a necessidade para que você quer ter o recurso. E eu sempre falo assim, tem uma regra que diz em banco, que crédito é igual a remédio, tá? Ele tem que ser o remédio correto e a dose certa. E caso contrário, você mata o paciente. Ou por usar demais, que é envenenado, ou por usar o remédio errado. Então, na hora de dar crédito, o processo de avaliação de crédito, ele é muito complexo nesse sentido, porque você tem que entender muito claramente para que eles querem o dinheiro e se tem capacidade para pagar. E quando nós estamos falando em empresas, a gente olha assim, né, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, o banco olha com o seguinte olhar, quanto que você tem de recursos, quanto que você gera de dinheiro mês a mês? Não é quanto você tem de patrimônio, tá? Quem, na verdade, olha crédito, geralmente tem a concepção de que aquele cara tem um baita de um patrimônio, ele pode pagar o empréstimo. Não é isso. Então, tanto a pessoa física como a empresa jurídica, ou a empresa propriamente dita, ela sempre vai ser avaliada conforme a capacidade de gerar caixa. E a pessoa física também, tá? Por que quando vocês vão em um banco, o primeiro documento que é pedido para vocês, no caso de empregado, é o seu lerite, né?
E no caso de uma empresa, é os balanços da empresa, onde que tem lá, a empresa mostra o resultado dela. Por conta para tentar enxergar essa capacidade de geração de caixa de cada um de outro. Tá bom? Então, esse é o mercado de crédito. Ele tem a função de fazer essa intermediação. Outro ponto muito importante, isso vale para tudo quanto é banco, o banco, ele, de uma certa forma, também é um cara que pode causar inflação. Como? Se o banco pegar o dinheiro, por exemplo, ele faz essa intermediação. Então, ele vai lá, o cara tem dinheiro sobrando, vai lá e aplica num fundo, vai lá, aplica na caderneta de poupança, vai lá, aplica numa CDB de curto ou de longo prazo, deixa o dinheiro lá. O banco pega esse mesmo dinheiro e transfere lá para o ativo dele e empresta como empréstimo, né? Empresta como empréstimo redundante, mas é isso mesmo. Ou financiamento. Ele faz essa transação, mas de uma certa forma, né, ele foi lá, pegou R$1 bilhão emprestado do mercado desses caras poupadores, e pegou esse mesmo 1 bilhão e jogou para o mercado novamente via empréstimo. Ele duplicou a base monetária só nessa transação, especificamente nesse banco. Isso pode causar inflação. Aí entra uma das funções do Sistema Financeiro Nacional, que é fazer esse controle desses recursos. Então, quando um banco pega esse recurso, o Banco Central reserva, através do que eles chamam de depósito compulsório, parte dele, guarda no Banco Central, e só a outra parte ele pode emprestar. Por quê? Vai ser sempre esse controle do mercado entre captação e aplicação, porque senão o governo produzindo dinheiro jogando e os bancos fazendo essa transação. Se não houver esse controle, nós temos sérios problemas de liquidez no mercado. Tá? Então, o mercado de crédito tem a função de canalizar recursos, né, dos poupadores para os consumidores e assim aumentar a eficiência da economia. Tomar crédito não quer dizer que a empresa está ruim, muito pelo contrário. A questão é você saber qual crédito tomar e o custo do capital ser menor. Muitas vezes vale mais a pena você tomar crédito do que emitir ações, porque muitas vezes o custo da emissão de ações, dependendo do tipo de emissão, até mesmo ao tempo que leva para isso, ele é muito caro, em detrimento a captar recursos, por exemplo, em um banco onde que tenha taxas mais atrativas, que é o caso do BNDES. Outro mercado é o mercado de capitais. Aqui ele tem a finalidade de comercializar o que a gente chama de títulos e valores mobiliários, aonde que entram as debêntures e entram também as ações. O que são as ações? Já até falou, né? E o grande foco dele é a atividade produtiva. É de dar dinheiro para as empresas, sendo que a empresa vende parte do capital dela. Esse parte do capital são as ações. Né? As ações, então, é parte do capital aonde que o acionista se torna dono daquela pequena fração da ação e recebe dividendos por conta disso. Existe uma outra forma também de buscar recursos. Aqui, através de debêntures ou notas promissórias, que eles chamam de commercial papers. Esses commercial papers aqui são moedas lançadas lá fora, ou documentos lançados lá fora para buscar recursos externos. Debêntures no mercado nacional. São, na verdade, investimentos que eu lanço. Quem compra essa debênture não é sócio da empresa, mas é investidor. Eu simplesmente faço um empréstimo, ou o investidor faz um empréstimo para a empresa. Ele não é dono da empresa, mas ele faz um empréstimo para ela. Aqui ele compra parte da dívida, aqui ele compra parte da empresa. Aqui, debêntures, eu invisto, mas eu não sou sócio. Aqui eu invisto e eu sou sócio, no caso das ações. Tá? Aqui tem a mesma característica, tanto as debêntures como as notas commercial papers. Claro que tanto debêntures como os commercial papers ou notas promissórias, eles são de longuíssimo prazo, embora que ações também são itens de longo prazo. Então, o pessoal que quer investir em ações, lembre que para investir em ações você tem que ter sangue frio. Sangue frio quer dizer o seguinte, não esperem
lucros de curto prazo. E geralmente é um mercado que sempre se trata no longo prazo. Até por isso que está ali em cima, né? As empresas por meio de recursos de médio e longo prazo. Quem controla esse mercado de capitais, a gente já teve anteriormente, é a Comissão de Valores Imobiliários. É uma autarquia do governo federal, onde que controla desde da forma com que as empresas atuam e também como elas se mostram para o mercado. Tá? Essas empresas são obrigadas a publicar balanços bem complexos e anualmente, no caso das instituições financeiras, são publicados, inclusive, até semestralmente. Qual as vantagens de você buscar recursos via emissão de ações, debêntures, até mesmo notas promissórias? Você não paga juros. Ou, no caso de debêntures e notas promissórias, você paga juros, mas é menor do que se você captasse dentro de um banco. Qual a vantagem para quem compra isso aqui? Claro, você vai ter juros maiores do que estiver aplicando em um banco. Mas nós estamos falando de um mercado de risco. Isso fica muito claro. E o teu perfil de investidor geralmente vai ter que ser um perfil arrojado para saber atuar nesse mercado. Não é um mercado principiante, é um mercado complexo, não é tão simples de você entender. E mercado de câmbio aqui, ó. O que é o mercado de câmbio? Onde que são negociadas moedas internacionais conversíveis, credenciadas pelo Banco Central. Então, aqui vai desde dólar, iene, euro, libra esterlina. Então, todas essas moedas, essas casas de câmbio também estão ligadas ao Banco Central. Aqui o Banco Central tem um controle muito grande, porque aqui também tem um controle do PIB. Não dá para você simplesmente... a entrada e saída de moeda é muito controlada pelo Banco Central. Não tem como entrar e sair moeda do país se não for via Banco Central ou for em órgãos controlados pelo Banco Central. Tá? O Banco Central ele é considerado o que a gente chama de banco dos bancos. Bom, gente, mercado financeiro, num resumão, é isso. Por que vocês precisam entender de mercado financeiro, e principalmente do mercado de crédito? O que vocês acham? Tem a ver com o bolso de vocês? Muito que eu falei aqui ou não? Ou vocês já sabiam de todos esses nuances aí? Vocês sabem como são definidas os limites de contas de vocês? Geralmente já vem pré-definida, né? Sem direito a tanto. O que o banco consegue definir claramente quanto isso? Ou melhor, por que ele acha que você é um bom pagador? Principalmente na pessoa física. Algum palpite? Muitos de vocês abriram conta em um banco e já receberam o limite, inclusive um limite integrado, recheado, né? Onde que vocês têm lá o teu limite em conta corrente, você tem também um limite para você de cartão de crédito, você também pode fazer um financiamento, né? Que eu chamo de crédito especial, e também você tem limite de financiar automóvel, limite, um pacote com tanto de limites lá. Por que o banco sabe certinho ou tem essa característica e faz isso de uma forma muito rápida? Porque ele está muito ligado com o que a gente já falou aqui logo no início, quando eu falei do mercado de crédito. Escoragem estatística. Então, dentro de cada organização, principalmente as grandes organizações, e principalmente agora essas fintechs, as Nubank, essas empresas de tecnologia via celular, que você consegue fazer todas as transações, eles têm por trás toda uma ferramenta através dos seus dados, tanto pessoal como de que a gente chama de comportamento, e em crédito eles chamam de behavior score e também de credit score. Score de comportamento e score de cadastro. Através disso, eles conseguem, usando a estatística, a regressão, e refinar esses dados e identificar com um percentual muito grande de acerto se você é um bom ou um mau pagador. Então, bem assim, ó, se você é casado, né, é funcionário público, já está um tempo, né, nessa função, tem um salário acima de tanto,
mora no Batel, aqui em Curitiba, né? Qual a possibilidade de você, né, ter crédito diante uma pessoa que é um autônomo, mora, sei lá, na periferia de Curitiba, o que mais? Não tem residência própria, é alugada. Então, ele faz essa variação e consegue identificar claramente se você merece aquele crédito ou não. E o melhor, ele até controla. Que se por acaso você, por exemplo, estourar o teu limite em conta corrente, ele começa a diminuir até o teu limite, por conta do teu comportamento em crédito. Alguém ia perguntar alguma coisa? Professor, então, um bom pagador não é aquele que paga à vista, é o que paga parcelado, né? Exatamente. Interessante, quem falou foi o Everson. Everson, Everson. Everson. Inclusive, dentro de uma aula minha, daí eu disse assim, professor, agora entendi porque eu nunca comprei a prazo, né, e fui trocar o meu celular, os caras não quiseram aprovar o meu, porque eu não tinha histórico de crédito, né. Outra coisa que talvez assim vocês não saibam, e que está dentro ligado ao sistema financeiro nacional, é que a dívida bancária de vocês, isso quer dizer, tudo que vocês tomaram em um banco, está dentro de uma central aonde que todas as instituições financeiras conseguem enxergar. Essa central se chama Central de Risco e está controlada pelo Banco Central. Então, o sujeito fez um financiamento da sua casa, financiou seu carro e tem um limite em conta corrente, está usando o limite, todo esse valor, eles têm um controle mensal, mês a mês, do quanto você está sendo pagador, ou não. E lá também tem, se você deixou atrasar. Tá? Isso se chama central de risco. As instituições financeiras que têm acesso a isso, e só acesso é um acesso restrito por conta aí da lei de sigilo bancário, elas conseguem decidir crédito olhando isso também, porque eu consigo ver quanto que ele está comprometido. Então, o sujeito vai no teu banco, você vai dar um limite de 10 mil para ele de conta corrente, e ele pega mais esse limite em mais outros 10. Não dá, porque os outros bancos, de uma certa forma, os bancos se enxergam nesse aspecto e dizem assim, não, mas você já tomou em tantas instituições financeiras, você não vai pegar mais dinheiro aqui, né? Você já tem essas linhas em outros bancos. É justamente para poder controlar o nível de inadimplência dos bancos, né? Mais alguma dúvida? Ficou claro para vocês até aqui? Esse é Mas é uma proibido, versão... né? Oi? O banco pesquisar assim sobre o cliente é proibido. Só que tem um detalhe, assim, isso é muito importante. Vocês são obrigados a autorizar isso. É óbvio que os bancos, quando fazem que vocês assinem aquele contrato, vai ter uma cláusula lá que você está autorizando o acesso à central de risco. Porque isso envolve sigilo bancário, né? Então, necessariamente, você tem que ter autorização. Isso vale para pessoa física e vale para pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, eu consigo, inclusive, cruzar esses valores que aparecem lá com os balanços da empresa. Lá em 31 de dezembro, a empresa devia R$1 milhão, o mercado como um todo, se eu for olhar no balanço, vai ter que estar esse número também, ou próximo dele. Por isso que é uma ferramenta, infelizmente, uma ferramenta que só serve para o mercado financeiro. No caso, quando eu trabalhava lá, eu tinha um acesso. Inclusive, o acesso é limitado por CNPJ, por CPF. Eu acessava, mas ficava marcado o meu acesso. Se por acaso eu acessar um CPF onde que não tinha essa autorização de central de risco, o banco era multado por isso. É óbvio que o banco tinha esses seus controles por conta de... O cara quer ter conta corrente em um banco, necessariamente ele vai ter que assinar o documento de acesso à conta corrente, ou a autorização do contrato de ter conta corrente, vai ter que dar o ok na parte central de risco. Gente, em linhas gerais, mercado financeiro é tudo isso. Está entrelaçado com a economia, perceberam? Totalmente, né? Controla fluxo de pagamento, controla a economia como um todo. Um sistema, eu acho que o Brasil talvez não tivesse em outro patamar hoje se nós não tivéssemos aí um sistema financeiro robusto, né? Agora, tem uma série de problemas, né? Nós temos aí, dentro do nosso sistema financeiro, o primeiro deles é muito concentrado.
Ah, não temos muita variedade. Não, a taxa de juros sai de um banco vai para outro é mais ou menos igual. Outro problema é que o banco, os bancos ainda avaliam muito pelos mal pagadores todos os seus clientes. Isso está se mudando um pouco agora com a criação do que eles chamam de birô de crédito positivo, mas ainda não entrou, né, rodando normalmente. Porque daí diminui aquela composição de risco que eu comentei com vocês no spread bancário. Quando estiver marcado assim, ó, tal pessoa tem um componente de risco bem menor, as taxas de juros que vão ser oferecidas vão ser mais atrativas, porque ele sabe que você tem um histórico de não tem um histórico de mal pagador, e sim bom pagador. E por conta disso você pode dar um crédito, principalmente crédito de longo prazo, né? Que é o que os bancos mais têm, têm, tem que fazer uma análise bem mais profunda para dar crédito. Que é o caso, por exemplo, quando vai fazer um financiamento imobiliário. Quanto que se pega? Quanto se pede de documento, né? O cara só não pede exame de sangue e outros exames porque, né? Mas, nossa, é um caminhão de informação. Mas por quê? Você vai estar casando com o cliente por 30 anos. Então tem que ser feita uma avaliação bem criteriosa. Mesma coisa em relação a financiamentos longos, no caso de empresas. Aí da importância, gente, do mercado financeiro dentro da economia como um todo. Por isso até que eu coloquei esse tema dentro aí para a gente explicar. Tá? Então, em linhas gerais, economia e mercado financeiro para vocês. Tranquilo ou quase tranquilo? Dúvidas? Dentro do AVA da Faciar, vão estar esses slides aí, tá? Inclusive, até nesse eu coloquei só o slide do mercado financeiro, com alguns slides a mais, só para deixar bem personalizado. E também vem um vídeo junto que explica aí o que a gente falou de mercado financeiro, mais em linha do que eu expliquei agora também. Tá? Eu até peguei esse vídeo aí de um cara que faz a propaganda da parte de vendas de produtos dele, mas não tem nada de, como é que é, de jabá aí, tá, gente? Eu só peguei porque ele explica mais em linha do que eu expliquei aqui de forma resumida também. E na internet a gente tem que priorizar vídeos curtos, senão ninguém assiste, não tem nem como. Já uma aula igual a minha, de 1 hora já, né, precisa assistir tudo novamente e tudo mais, já é complexo. Agora imagine explicando sobre assuntos mais, né, um pouquinho mais complexo, fica difícil você atrair atenção. Agora, é muito importante que vocês entendam do porquê que esses temas caem na vida de vocês, embora assim, mas eu vou me formar um engenheiro, né? Eu não tenho por que estar me preocupando com essa atividade. Não. Você tem que estar se preocupando sim, porque é o ambiente onde você está vivendo. Você não sabe de economia, você vai ser enrolado aí, qualquer gerente, né, quiser vender um produto que não serve para você. E muitas vezes, né, às vezes tem que negociar com vários bancos. Embora não temos tantos assim, mas dá para você, né, pelo menos conversar com outro gerente de outra instituição. Gente, tranquilo até aqui? Como foi a aula de hoje? Muita informação, tanto como em administração e empreendedorismo, e agora com economia e custos. Bom, um de cada vez aí para falar. Não precisa todo mundo falar junto. Posso encerrar aqui a minha gravação? Estou interrompendo a nossa gravação agora.